problemas de saúde bucal podem sim acarretar em problemas de saúde geral. Publicações científicas têm alertado a relação entre os problemas cardiovasculares e a doença periodontal. E quem está aqui conosco hoje, doutora Claurênia Pinto, ela é diretora da Conminf. Doutora Claurênia, seja bem-vinda ao programa Estação Saúde e as suas considerações iniciais ao nosso público. Eu agradeço a oportunidade do programa esclarecer a população através do meu conhecimento científico e as autoridades governamentais e a classe médica e área de saúde de uma maneira geral sobre esse problema de saúde bucal com repercussão sistêmica. Perdão. Pois é, esse é o nosso assunto de hoje. Inclusive, uma pesquisa realizada na Escócia e publicada em uma revista especializada em medicina apontou que a saúde da boca está diretamente ligada à saúde geral do paciente. E aqui conosco a nossa convidada, doutora Claurênia Pinto. Ela é diretora da Conminf. Doutora, já está realmente aprovada, assim, comprovado essa relação dos problemas cardiovasculares com uma má saúde bucal? Com certeza. Desde o século passado, o médico Billigis, ele fez a primeira pesquisa, foi ele que fez, e ele publicou, e as pesquisas que vêm sendo a seguir, é tudo baseado na orientação dele. Então, no século passado, esse médico orientava a comunidade médica, toda a classe médica, a extrair, recomendar que os seus pacientes extraíssem os dentes e as amígdalas, porque dentes e amígdalas infectadas, ele dizia que causava muito problema de ordem sistêmica, endocardite, insuficiência renal, com repercussão em perda renal, e o paciente naquela época ia a óbito, hoje tem a hemodiálise, o transplante, né, e parto prematuro, porque as bactérias provocam, entra na placenta e induz o parto prematuro, abscesso pulmonar e muitas outras patologias que lá na frente a gente pode explicar. Com certeza. E, inclusive, segundo o doutor José Carlos Nicolau, que é diretor da Clínica de Coronopatias Agudas de São Paulo, a presença do dentista na UTI é fundamental, principalmente em um hospital de cardiologia. Isso aí são palavras do doutor José Carlos Nicolau, que é o diretor da Clínica de Coronopatias de São Paulo. Agora, doutora, de quanto em quanto tempo a gente sabe que é fundamental essa higiene, a higiene bucal é fundamental para reverter tudo isso. Mas aproveitando, antes de entrar no tema específico, de quanto em quanto tempo é fundamental essa avaliação da nossa saúde bucal? Eu vou responder a sua pergunta, apenas complementar a primeira. Hoje em dia não só tem mais a pesquisa do Billig. Eu tenho aqui a revista Dentes Clinic, que tem a doutora Celi Vieira, mestre em Ciências da Saúde pela Universidade da Bahia. Tem a doutora Roberta Bianca Ribeiro e a doutora Fernanda de Paula Nunes, especialista em periodontia, pela Associação Brasileira de Odontologia e Universidade de Brasília. Então, já tem muitas pessoas estudiosas tentando, através de seus trabalhos, baseado em Dr. Billigis, e exatamente publicando e renovando a sua pesquisa, tentando divulgar, que já é provado, mas tentando divulgar para a população, para as autoridades e para a classe de saúde médica geral, que a boca tem um fator importantíssimo na saúde sistêmica, né? E muitos casos de pessoas que vão a óbito hoje por conta dessa disseminação das bactérias da boca no organismo. Essa avaliação tem que ser feita em quanto tempo? O ideal é de 3 em 3 meses, certo? Mas de 6 em 6 meses dá para a pessoa, pelo menos de 6 em 6 meses, mas o ideal é de 6 em 6 meses. Por quê? Porque o nosso corpo, todo o nosso organismo, existe bactérias
boas, que cientificamente chamamos de saprófitas, certo? Quando o indivíduo vai a óbito, todas essas bactérias se tornam patogênicas. Daí porque o corpo entra em decomposição, em putrefação, e tem que fazer o sepultamento rápido, a não ser que faça um tratamento específico para que demore mais. Mas o indivíduo vivo, ele tem uma parte no organismo que as bactérias se tornam patogênicas várias vezes ao dia. E essa parte do organismo é exatamente a boca. Várias vezes ao dia, a cavidade oral, as bactérias da cavidade oral, especificamente o Lactobacillus multans, ele se torna patogênico. Por quê? Porque nós precisamos de nos alimentar. Nós precisamos de ficar vivos e o alimento é importante. Então, quando nós comemos para nos alimentar e ficarmos vivos, as bactérias se tornam patogênicas, né? E o dentista, exatamente o cirurgião dentista, mas deveria ser a classe médica em geral que deveria saber disso, né? Essa bactéria ela tem que ser removida. E é exatamente o cirurgião dentista que orienta o indivíduo como remover essas bactérias patogênicas. Daí porque hoje já existe uma lei obrigando todo hospital ter um cirurgião dentista intensivista para fazer a higiene oral dos pacientes que estão ali acamados. É lei já, está precisando cumprir. Doutora, de que forma uma lesão, né, na boca, como por exemplo a cárie, né, que é rica em bactéria, como é que pode levar o paciente a ter um quadro de inflamação? A senhora citou problema de coluna, problema nas articulações, até mesmo no coração. Como é que isso acontece? Como é que uma bactéria dessa pode invadir o organismo e trazer sérios problemas? Depois que nós nos alimentamos, o Lactobacillus multans, que é uma bactéria boa antes da alimentação, após a alimentação, ela passa de saprófita patogênica e ela causa a cárie, né? E pela cárie ela penetra no dente, e dentro do dente existe uma estrutura complexa que tem artéria, veia, vasos linfáticos, tecido conjuntivo e nervo. Então, no momento que ela penetra aí, ela já está na corrente sanguínea, tá? Já tomou conta do corpo todo. Mesmo que você trate do dente, né, faça o tratamento endodôntico, e se não fizer uma antibiótica terapia bem responsável, ela vai continuar ali. E mesmo que faça, ela poderá, nesse percurso, formar nódulos, e todo nódulo é uma lesão pré-maligna. Então, as bactérias estando na corrente sanguínea, ela forma fímbrias e LPS, que são enzimas, né, que vão produzir proteínas, inclusive a proteína do infarto. Tem vários nomes científicos a essa proteína. E ela indo ao coração, ela vai produzir a endocardite e outros tipos de patologia. E como a origem é da lesão focal, que está no maxilar, nos maxilares, então essa paciente vai a óbito caso o médico não tenha um certo conhecimento e não chame um cirurgião dentista, um bucomaxilofacial, para remover aquela lesão. Recentemente teve um caso na Unimed, que a paciente estava com endocardite e foi descoberto que ela tinha uma lesão focal. Eu me encontrei com a irmã dela no elevador e falei, se o hospital não chamar, a família chame, porque senão ela vai a óbito. E teve outro caso também que eu fui convidada por minha filha que está se formando em medicina para dar uma avaliação de uma paciente que estava entrando no quadro de sepsemia e o quadro médico, a equipe médica não estava conseguindo diagnosticar o problema da paciente, que estava disseminando, a coluna já não fabricava mais hemácias, e então, não fabricando hemácias já complica, né? Então, eu fui, e a paciente já estava na UTI, num quadro bem avançado, e já com hemorragia, e eu perguntei como iniciou aquele quadro. Ela com dificuldade, mostrou que tinha sido pelo incisivo central.
e apontou o dente, né? Eu perguntei a ela o que foi feito. Ela disse, não, eu fui para o dentista, abriu o dente e no dia seguinte eu apareci com o rosto inchado e procurei o hospital. Só que a área médica não conhece da boca e examinou a paciente toda, menos a boca, né? Então eu pedi que ela abrisse a boca e abrir o dente dela novamente, que tem que ficar aberto para drenar a lesão, o exudato que essas bactérias estão produzindo. E como o dente ficou fechado, ela ficou desesperada, ao invés de voltar para o dentista, foi para o hospital. E aí generalizou o problema. A todos vocês, uma boa semana. Estaremos de volta aqui com mais um programa Estação Saúde, com um especialista em saúde. Uma boa semana a todos.